Olá, sou o vereador Pastor Gilmar e quero falar hoje um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória. A minha trajetória em São José dos Pinhais, ela tem um pouco mais de 20 anos. Em 1995, na verdade, eu cheguei aqui, final de 95, e onde tive o meu primeiro emprego, uma fábrica de móveis. E desse tempo para cá eu comecei a trabalhar aqui em São José, comecei a gostar de São José dos Pinhais, amar essa cidade. Conheci a igreja evangélica aqui e me batizei em 2000 na igreja evangélica e comecei a trabalhar desde já, né, com trabalhos sociais da igreja e com o intuito de servir a população, porque eu venho de uma família muito pobre, família humilde, e eu achava que sempre poderia contribuir mais, né, para a cidade, mas fazendo sem interesse político nenhum. E comecei a trabalhar nessa empresa como ajudante geral e fui aperfeiçoando o trabalho, tornei-me encarregado de produção, depois gerente de produção. Casei nesse meio tempo, né, com minha esposa, conheci a minha esposa Osana. Eu casei, tive 1 ano e 3 meses depois, nasceu a minha primeira filha, Evelyn. E nós, anos depois, né, optamos em ter mais uma filha. E temos a nossa filha caçula, de 8 anos. Final do ano completa 9 anos. E aceitei um desafio, né, de por que entrar na política. E eu, quando recebi essa proposta de amigos, né, então eu achei no primeiro momento, eu falei, não, estou com minha vida tranquila, eu sei que entrar na política, o nome que eu adquiri com credibilidade, tinha respeito do pessoal onde eu moro e tudo, então eu entrar na política poderia não ser muito legal. Porém, uma frase de carroceria, que estava escrito, seja honesto, não vote. E aí aquilo ali mexeu comigo, eu falei, não, mas como assim? Eu preciso votar para exercer a minha cidadania, né? Mostrar o meu... E foi aí que veio a questão de eu falar, tá, mas a pessoa que vai me representar, que me representa nos poderes legislativos e executivo, eles estão me representando como eu realmente imaginava ser representado? E aí eu cheguei à conclusão que eu não estava sendo bem representado na grande maioria. Tinha até muitos candidatos que até apresentavam propostas de representar, que pensavam o princípio de valores, famílias, mas que muitos deles não tinham condições de se eleger, porque o pleito era bem complicado. Então eu decidi aceitar a concorrer para vereador e me filiei no partido político no prazo máximo, no prazo final. Conversando com um grande amigo meu, pastor Itamar, meu líder, ele falou, olha, se você aceitar, bem, se você não aceitar, tudo bem, mas eu acho que você poderia sim representar uma grande parte da população. E aí eu falei, pastor, então tá, não vou me filiar no partido político, vou conversar com a minha esposa, né? Porque aí, se eu aceitar, vai ter um prazo legal aí para nós participarmos da eleição. Se não, e aí conversei com ela, medimos as consequências, falei, olha, eu sei que nossa vida que ela já é puxada, já tem uma rotina puxada, né? Nós acordamos cedo e vamos dormir tarde, né? Mas ela vai piorar um pouquinho mais. E aí ela falou, olha, não é o que eu planejei para a minha vida, né? Talvez para nossas filhas, mas você consegue conciliar a empresa e tudo isso? Eu falei, olha, eu vou fazer uma pesquisa. E conversei com algumas pessoas, eles falaram, olha, dá para conciliar tranquilo a empresa e tudo isso. Então eu aceitei o desafio, né? A proposta dos amigos e me candidatei, lancei o meu nome como pré-candidato, me candidatei e
E com êxito, né? Graças a Deus fomos eleitos. Uma boa parte da população confiou em nós, né? 1.067 eleitores confiaram em nós, deram o voto de confiança. E nós decidimos aí representar a população. Então, nesses 3 anos, quase 3 anos e meio, foi um trabalho difícil, um trabalho duro, porque você pensa que você vai ter menos resistência, mas a resistência é grande, né? E eu me pus a trabalhar. Não consegui muito a conciliação entre pastor, empresário e ser um vereador que a população precisava, e decidi vender a minha empresa, né? Então me desfiz aí da sociedade, da empresa, e hoje estou como pastor e como vereador. E não tem sido fácil, mas eu tento fazer o meu melhor, tento trabalhar. Tem uma equipe de assessores que nós escolhemos a dedo, que trabalha, que eu confio. Então isso me faz... Eu tinha pensado até talvez em não prosseguir no primeiro ano, mas aí já no segundo ano, com a equipe que eu tinha formado de assessores, que pela capacidade de cada um, capacidade técnica, a vontade de trabalhar, me animou, porque eu não estaria sozinho mais. Então eu estou disposto, né, a disputar mais um pleito, né? Coloquei o meu nome de volta como pré-candidato novamente e vou disputar a próxima eleição, se assim Deus permitir, tiver com vida até lá, e quero assim continuar fazendo um trabalho. Com certeza ele vai ser um trabalho melhor do que o que fizemos nesses anos, porque eu não tinha experiência política. E quando eu falo não tinha experiência política, não é de tramóia, porque assim, eu acho que com muita gente fala que quando alguém chega lá se corrompe. Eu acho que quem pensa dessa forma é porque ele não acredita nem mesmo em si mesmo, em si próprio. E eu acredito que a oportunidade, ela não faz um ladrão, não. Pelo contrário, a oportunidade, ela revela o mau caráter das pessoas que estão ocultas, ou que não teve a oportunidade de ser revelada. Porque eu sei o compromisso que eu tenho com as pessoas, com Deus, com a minha família, e ninguém nunca vai ver meu nome envolvido em corrupção. Isso, a população vai poder ficar tranquila, que enquanto eu viver, meu nome não vai ser. Eu prefiro morrer do que me vender, trair princípios e valores que eu aprendi com meus pais, aprendi com os meus pastores, fortaleceu com os meus pastores, e é o que eu prego. Então isso, eu acredito que a oportunidade, eu acredito, não tenho certeza que a oportunidade, ela revela o caráter das pessoas. Então hoje, talvez na maioria das vezes, eu não estou muito nas ruas, até muito nas ruas, devido ao meu trabalho, que ele é intenso. E quando eu propus a me candidatar, as pessoas sabiam disso também. E por isso que eu tenho assessores, né? Por isso que eu escolhi assessores competentes, que estão lá na ponta e que traz as informações. E eu estou nas secretarias, né? Todos os dias batendo na porta: olha, eu preciso disso, a população precisa disso, a população precisa disso, tal população, qual bairro precisa desse. E a gente vai brigando, vai lutando, né? Vai disputando isso e vai conseguindo. Graças a Deus conseguimos muita coisa. Lógico que nem 10% do que eu desejava, mas se eu não tivesse me candidatado, não tivesse sido eleito, então eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas, muitos moradores de muitos lugares estaria um pouco pior do que está hoje. Porque eu trabalhei, dei o melhor de mim, e talvez esse melhor ele não tenha sido visto por muitas pessoas, até porque eu não tenho o perfil de ficar gravando vídeos constantemente, e até a população tem cobrado ultimamente. Talvez eu comece a fazer mais isso, essa prestação de contas, mas essa é a minha trajetória até aqui, e valeu a pena viver uma vida de honestidade, e sempre vai valer a pena, porque o bem sempre vai vencer.